Eu sou Cauê, meu lado está o Hugo, a gente é sócio na editora Autonomia Literária, que está publicando a revista. Antes de abrir aqui o debate, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos parceiros, dos apoiadores, das editoras que estão apoiando, que é Elefante, Veneta, Boitempo, N-1, Clube de Livros Panaceia e as fundações Perseu Abramo, Lauro Campos e Rosa Luxemburgo. Eu vou passar, antes de começar o debate aqui, a palavra para a camarada Helena, que faz parte da ocupação, para ela explicar um pouco como funciona essa maravilhosa ocupação, que tem até uma galeria de arte, e se a pessoa entrar aqui desavisada, vai achar que entrou no Sesc, de tão bem organizada que está isso aqui. Boa tarde para todo mundo, eu sou Helena, eu faço parte do grupo de apoiadores que que desenvolve alguns projetos culturais aqui dentro da ocupação. O dia de hoje é realizado pelo MSTC e pela Cozinha da Ocupação 9 de Julho, que é um grupo de moradores e de apoiadores, que realiza desde o final de 2017 almoços mensais, que começaram pequenos, com a gente mesmo cozinhando, e foram crescendo. Hoje em dia tem uma rede de voluntários e chefes que nos apoiam nos almoços, e também uma grande programação cultural, como a gente está vendo aqui hoje, além das barracas dos moradores e algumas outras barracas de venda de produtos que são relacionados às causas que a gente debate aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como o Cauê falou, a cozinha é só das atividades que acontecem aqui, os almoços. A gente tem uma série de atividades. Na quarta-feira, que vem, dia 20, a gente vai ter uma ativação da Galeria Reocupa, que é uma galeria que ocupa o original térreo do pavimento do edifício, que era voltado para 9 de julho. Hoje em dia é o segundo subsolo, porque a gente entra por esse andar. Então, estão todos convidados para virem aqui na quarta-feira, que vai ter uma ativação que é a entrada de novos trabalhos nessa exposição coletiva, chamada O Que Não É Floresta é Prisão Política. Conta com, eu não sei qual é a conta exata, mas conta com mais de 70 artistas hoje em dia, e só vai aumentando, porque a cada ativação entram novos componentes. E na semana que vem, a gente provavelmente vai ter um piquenique, no sábado que vem, piquenique com café da manhã, que está relacionado com a votação do Parque Augusta, também estão convidados a participar. Qualquer pessoa pode votar, sendo ou não moradora de São Paulo. É bem próximo daqui, então a gente vai fazer uma espécie de concentração aqui no sábado, dia 23, e vai partir para a votação. Então, sem mais delongas, eu dou a palavra para o Cauê, chamar os debatedores, e aproveitem o dia. Obrigada. Eu sou o Hugo. Bom, agora eu vou chamar os debatedores. É uma honra imensa ter vocês aqui para um projeto tão forte de luta internacionalista, revolucionário como a Jacobin. Então, eu vou chamar aqui a Aline, que vai ser nossa mediadora, a Aline Vasta Klein, o James, Hermínio. Vem, James, senta. Sabrina Fernandes. A Isabel Loureiro. E a Marília Moscovitch. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde a todos, comunistas, socialistas, anarquistas, stalinistas, trotskistas, mandelistas. Estou vendo uns posadistas ali no fundo. Esse domingo é nosso, e aqui atrás também. Esse domingo é nosso. A nossa ideia é, a gente como da equipe Jacobin, eu sou a Aline, eu faço parte da Rádio Jacobina, da equipe da Jacobin. A nossa ideia é que seja um domingo ecumênico mesmo, um domingo da nossa gente, das nossas tradições, um domingo do socialismo, e de construir a possibilidade de ter alternativas num momento tão difícil da nossa realidade nacional e da nossa realidade vizinha. Acabei de perceber, está faltando o Douglas, pessoal. Douglas? Ah, tá. O Douglas daqui a pouco chega e a gente apresenta.
E é isso, a gente queria saudar todos vocês. A ideia hoje é ter um debate descontraído sobre quem tem medo de Marx e seus amigos. Quem é de rede social viu que tem bastante gente ontem. E eu acho que é um pouco o debate que a gente vai tratar aqui hoje, discutir as perspectivas futuras, discutir um pouquinho as perspectivas do passado, que nos trouxeram até aqui, numa tradição, justamente, como eu vinha dizendo, ecumênica, ampla, que é numa unidade necessária que se faz entre todos aqueles que acreditam no futuro ou que têm esperança no futuro da nossa espécie, no futuro da nossa classe. Paz entre nós e guerra aos senhores, pessoal. Um bom domingo a todos. E eu vou passar para a Sabrina, que vai fazer uma saudação aqui com a gente. A Sabrina, ela é a consultora editorial da revista Jacobin, que é o lançamento de hoje, e consultora internacional, consultora editorial da revista Jacobin Magazine, que é a revista dos Estados Unidos. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Eu estou meio virada, porque eu cheguei hoje, é o maior bate-volta, mas não podia perder essa oportunidade de estar aqui com vocês depois de tanto trabalho árduo para lançar essa revista. Eu vou falar um pouquinho sobre a proposta da Jacobin para vocês, e aí, depois disso, eu vou explicar especificamente dessa edição, antes de passar aqui para essa companheirada que colabora... O Douglas também, né? Eu estou fingindo que ele está aqui do meu lado, que colaborou com essa edição, que colabora com o conselho editorial, isso é muito importante. A revista Jacobin nasceu nos Estados Unidos através do nosso fundador, que é o Bhaskar Sankara. O Bhaskar esteve no Brasil ano passado. Alguns passarinhos contam que talvez o Bhaskar esteja vindo ao Brasil novamente em breve. Eu posso avisar para vocês se isso finalmente ocorrer, vai ser muito bom. E uma das propostas é ser uma revista socialista com compromisso democrático. É uma revista que pensa em criar pontes entre debates. Então, o que a gente fala? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas na experiência de editora é que a gente não publica pessoas, a gente publica ideias, artigos. Então, a gente tem todo um processo de editoração, de bate e volta, que é algo muito difícil, porque, por exemplo, eu quero só mencionar assim, a honra para mim, que foi editar um artigo da Isabel Loureiro. Eu estava toda nervosa. Então, assim, é muito interessante esse processo, que a gente tem muita troca, muita conversa. Então, tudo que vocês vão ver dentro da Jacobin, tanto nos artigos do site quanto os artigos impressos, eles passaram por muitas mãos, muitos olhos, tem todo um diálogo nessa construção. Isso é algo que eu aprendi muito nesse processo quando eu comecei a escrever para a Jacobin nos Estados Unidos, em 2014, e quando o Bhaskar me chamou para o time editorial em 2016. Uma das coisas que a gente fala sobre a nossa linha editorial é que nós temos um leque amplo, compromissado com o socialismo, com uma perspectiva de democracia no socialismo também, mas isso também implica a gente favorecer debates. Então, quando vocês entram no site da Jacobin, vocês vão encontrar, às vezes, um artigo, depois tem uma réplica, depois tem uma tréplica, todos muito respeitosos, nada de ad hominem, sempre focando no argumento, que eu acho que é isso que é muito necessário para a gente ver a nossa esquerda socialista avançar. A gente poder tratar as coisas com o maior nível de maturidade intelectual possível e sempre nos pautando na construção cotidiana. A revista Jacobin é uma revista construída por militantes. Ela não é construída somente por pessoas que têm um diploma, assim, um assado. Isso não é um critério para publicar na revista. O critério é você ter um compromisso com a luta revolucionária. Então, é muito importante para a gente trazer a revista também para o Brasil. Vocês podem se perguntar, para que uma outra revista socialista no Brasil? Talvez seja justamente porque a Jacobin tem esse compromisso muito profundo com a criação de pontes. E é um compromisso que, às vezes, dói, que, às vezes, tem pessoas que não estão dispostas a comprar esse compromisso junto com a gente. Isso pode gerar ataques, mas a gente está profundamente ligada a essa proposta de entender que estamos lidando com uma esquerda fragmentada no mundo inteiro. A gente precisa fazer balanços do século passado, a gente precisa fazer balanços da década passada e a gente precisa aprender a lidar com a criação de sínteses, que essa é uma das formas que é praticamente algo fundamental para que a gente possa realmente avançar numa construção conjunta e não tantas construções paralelas, às vezes com redundâncias e às vezes com tantos atrasos desnecessários, principalmente nessa conjuntura. A proposta da Jacobin Brasil é algo que Vitor Marx está ali no canto
Desde que a gente começou a conversar, Vitor falava, vamos trazer a Jacobin para o Brasil. Então, eu queria que todo mundo aqui compreendesse que essa revista que está na mão de vocês faz parte do sonho desse cara, que investiu bastante nesse processo inteiro, que quando eu falava, não sei se vai funcionar trazer essa revista para o Brasil, ele ficou plantando a sementinha na minha cabeça, ele foi atrás da autonomia literária, ele foi atrás do Basca, então é um projeto extremamente conjunto. Eu, na verdade, só meio que me anexei ao projeto por conta da minha ligação com a revista nos Estados Unidos. E, a partir disso, a gente foi vendo como que a gente podia agregar mais pessoas para fazer isso aqui se concretizar. Temos vários parceiros envolvidos nesse projeto. Alguns parceiros estão mencionados aqui, tem anúncios e tudo mais, mas eu gostaria de destacar uma menção honrosa para o papel da Fundação Rosa Luxemburgo em concretizar esse projeto no Brasil. Eu posso dizer com toda certeza que a gente não teria essa revista se a gente não tivesse tido o apoio da Fundação logo do começo, para montar o site, para montar o podcast, ajudando a mediar as tensões, porque não são poucas na hora de produzir uma revista de leque amplo, de criação de pontes. Então, a Fundação Rosa Luxemburgo cumpriu um papel muito importante e ela está representada aqui hoje também na figura da Bel Loureiro. Outra coisa a mencionar, que vocês que já pegaram a revista viram que ela é muito bonita. Ela é muito bonita. A gente tem todo um cuidado estético na Jacobin. Remika Forbes, que é o nosso diretor de criação nos Estados Unidos, ele é extremamente talentoso e cuidadoso. Então, depois que o Remika entrou no projeto, vocês veem as Jacobins pré-Remika e pós-Remika. É outro nível de qualidade estética, realmente. E nós não queríamos abrir mão disso em nenhum momento do processo. E aí, pensamos, quem é que vai vir para essa empreitada com a gente, que está disposta a fazer uma revista tão detalhada, com tantas ilustrações originais e com tanta encheção de saco da editora, no caso eu, sobre isso vai para cá, isso muda aqui. E assim, eu queria agradecer a Elisa e a Júlia, que estão ali, nossas designers diagramadoras maravilhosas, que fizeram um trabalho realmente incrível de diagramar textos extremamente detalhados e fazer sentido, fazer o design realmente conversar com esses textos de uma forma que, quando você pega essa revista, você entende o que cada autor está tentando trazer. Isso é graças a essas mulheres, e eu gostaria de mencionar que nós fizemos questão de, no processo de desenvolver essa revista, envolver a maior quantidade de mulheres possível. E eu acho que isso se traduz nessa dedicação que a gente vê aqui impressa hoje. E essa capa maravilhosa é o trabalho da Catarina Bessel. Cadê a Catarina? Catarina? Catarina está almoçando. Douglas chegou, gente. Douglas chegou. Muito obrigada por participar e também por ter topado o convite para o artigo. A Catarina deve estar me ouvindo de longe, eu vou elogiar ela agora, nesse exato momento. Ela é outra que pegou uma função extremamente complicada. O tema dessa revista é uma crítica às teorias de conspiração da extrema-direita. A gente chamou de Marx e Companhia, e vocês notam diretamente na capa uma crítica ao marxismo cultural. E na Jacobin a gente trabalha muito de forma satírica, mas sátiras críticas. E vocês vão notar no posicionamento de cada figura que está aqui dentro dessa capa, quando a gente olha aqui para o palco, para o camarote e tudo mais, cada posicionamento aqui foi pensado cuidadosamente. Então, não pense que cada pessoa que está colocada aqui está colocada sem uma crítica. Vocês, através de uma pressuposição visual, vocês conseguem notar, e eu diria que isso não é nem tão difícil de compreender se você está disposto a realmente se abrir para compreender esse processo. Gostaria de mencionar que a gente gostou muito, que a gente pôde valorizar alguns dos nossos marxistas brasileiros aqui na capa. Então, a gente vê Marighella e o Paulo Freire aqui também, muito bem posicionado como um dos demônios que a direita odeia. E para a gente foi muito interessante também para a gente valorizar essas contribuições vindo da América Latina. O Tchê está aqui, a Frida está aqui, e também em África. Então, vocês vão ver Fanon, que traz toda essa construção da negritude dentro do marxismo. Vocês vão ver Sankara, vocês vão ver toda uma construção que é realmente ampla, porque o marxismo está presente em vários lugares. Ele não é simplesmente europeu, como alguns alegam por aí. Então, tem uma construção
crítica, e mostrando que todas essas pessoas que estão nesta capa fizeram parte da história do marxismo para o bem ou para o mal, em algum momento. E cabe a nós construir um marxismo para um socialismo crítico, com bastante democracia e com uma maior quantidade de pessoas possível. E eu acho que o que a gente vê na Jacobin, que com muita trabalheira a gente conseguiu construir, é um projeto de várias pessoas compromissadas com essa construção de sínteses. Um dos artigos que está aqui, que tem o nome da nossa mesa, que é o Quem Tem Medo de Marx e Seus Amigos, foi escrito pelo Lincoln Seco, foi um dos primeiros artigos que eu comissionei. E ele traz uma boa abordagem em relação de como surge essa teoria da conspiração do marxismo cultural e por que a gente precisa ficar alerta e porque, na hora de nos defender da extrema-direita, o nosso papel não é pedir mais questões moderadas ou mais centristas, é realmente apelar cada vez mais para a radicalidade. O nosso tema da Jacobin é revolta na razão e isso não é por acaso. É isso que a gente quer promover aqui. E eu fico muito feliz, realmente, da Autonomia Literária ter topado esse projeto, tá carregando esse projeto. Eu estou como convidada fazendo essa edição, mas sabendo que a Jacobin tem um papel a cumprir. E eu acredito que todos vocês que estão aqui lendo, debatendo, vão ajudar nessa construção também, porque se é algo que a gente precisa nesse momento, é realmente de mais revolta. Muito obrigada. A Catarina chegou, pessoal, a nossa que fez a capa e diversas ilustrações. E eu mencionar aqui o Guilherme Zig, que está ali, ó, que é o nosso diretor de criativo, é a pessoa que teve a trabalheira de fazer toda essa ponte. Eu, com Elisa, com Júlia, com Catarina, com mexe aqui, mexe ali. E eu não poderia ter feito esse projeto aqui sem ele como assim, o meu braço esquerdo. Meu braço esquerdo, que sendo um poeta, jornalista, que consegue combinar coisas incríveis e fazer mediações que eu não conseguiria fazer sozinha. Então, assim, a capa que a Catarina fez tem muito do Zig nesse processo e vocês vão encontrar muito dele e no restante da revista também. Muito bem, então, Zig, Catarina e toda a equipe da Jacobin é muito legal para a gente. Foi um trabalho muito árduo e de muita gente, muita colaboração, de muita dificuldade e superação. Oi. Isso, a Sabrina está lembrando aqui que a gente agradecer a Ocupação 9 de Julho, né, que tá aqui, que é o espaço que a gente está ocupando hoje, e que a gente vai doar 2 revistas, vai levar para serem levadas para a Preta e para a Carmen. Então, é parte também do projeto do dia de hoje. Douglas, bem-vindo à nossa mesa. Douglas é sociólogo, é autor de um dos textos dessa edição maravilhosa e vai participar aqui da conversa com a gente. Eu queria começar com a professora Isabel Loureiro, que, para quem já foi uma adolescente apaixonada por Marx e não gastou horas e horas lendo as obras da Isabel, não sabe o que foi uma adolescência. Não sei se tinham coisas mais interessantes para fazer, mas eu amava. Então, é uma honra estar aqui. Professora aposentada do Departamento de Filosofia da Unesp, especialista em Rosa Luxemburgo e colaboradora da Fundação Rosa Lux. Tudo bem? Começamos, então? Já tem o microfone, né? Bom, para mim é uma alegria estar aqui nesse espaço tão bonito, tão diferente daquilo que eu estou acostumada na universidade, e rodeado de tanta gente jovem. Né? É uma responsabilidade falar. E bom, vou falar em 10 minutos, passar um recadinho para vocês. Né? É uma alegria estar aqui, obrigada pelo convite. Por sorte, está fazendo um bom tempo hoje. E eu queria começar... Bom, tem um artigo meu aqui sobre a Rosa, que é uma tentativa de fazer uma apresentação para um público amplo dessa revolucionária judia, polonesa, que adotou a cidadania alemã, que nasceu em 1871, foi assassinada em 1919, no dia 15 de janeiro, ou seja, há 100 anos. Né? O que essa revolucionária ainda tem a nos dizer num contexto tão diferente, passados 100 anos? Eu sempre gosto de lembrar uma frase que foi atribuída aos companheiros da Rosa, né, que ela tanto criticou, Karl Kautsky,
que dizia a camarada Luxemburgo bagunça tudo, põe tudo de ponta cabeça, não entende nada. Em alemão dá para fazer esse tipo de tradução. Ela não entende nada, ela confunde tudo. E é exatamente porque a Rosa Luxemburgo confunde tudo, e é porque ela põe tudo de ponta cabeça, que a gente ainda está falando dela hoje, né? Então, eu gostaria só de lembrar alguns temas. Eu menciono várias coisas aqui no artigo, mas para a gente começar a nossa conversa, porque eu fiz umas anotações, porque eu não queria esquecer, não, fazer uma coisa mais elaborada. O que ela bagunça, né? O que ela confunde, né? O que ela não separa, ela não faz separações entre, por exemplo, partido e massas. Ela é uma conhecida crítica da ideia de um partido como uma vanguarda hierarquizada, centralizada, de revolucionários profissionais. Então, ela polemizou com Lênin, né, em relação à concepção de partido. Ela não faz uma separação entre trabalhadores organizados e trabalhadores não organizados. Ou seja, os trabalhadores... Oba, você vem participar do debate? Que bom. É a Olga. Oi, Olga. Tudo bem? Simpática. Os trabalhadores não organizados, eles também têm um papel na Revolução, um papel fundamental, é o que ela mostra nos seus textos sobre a Revolução Russa de 1905. Né? Ela não separa o desenvolvimento do capitalismo na metrópole e o desenvolvimento do capitalismo na periferia. E por quê? Porque ela se recusa a fazer abstração dos indivíduos vivos. Né? Ela se recusa a deixar de lado as experiências desses indivíduos vivos. Ela leva muito em consideração, para ela é muito importante a vida. É um dos temas, né, que percorre a interpretação que eu faço da Rosa Luxemburgo, é essa ideia de vida que percorre a sua obra. Né? Bom, ela é muito conhecida como uma defensora das liberdades democráticas. Eu acho que é também por isso que a gente hoje fala ainda muito da Rosa Luxemburgo, né? Ou seja, as liberdades democráticas, a liberdade de opinião, a liberdade de organização, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, enfim, essas liberdades democráticas que foram conquistas, né, das revoluções burguesas, a Rosa Luxemburgo não joga na lata do lixo. Não é? Ela diz que é necessário preservar essas liberdades na transição ao socialismo e também numa sociedade socialista. Não tem socialismo sem democracia e também não tem democracia sem socialismo. Para ela, esses dois fatores se condicionam reciprocamente. Né? Um outro tema que também faz com que ela seja muito conhecida é que não é possível superar o capitalismo por meio de reformas. Né? Sempre que as classes dominantes se sentem ameaçadas, elas esquecem, né, todas as conquistas da classe trabalhadora, né, elas passam por cima disso tudo. Ou seja, existe uma relação intrínseca entre metrópole e periferia, e ela é a primeira marxista, né, a gente não pode esquecer que ela está fazendo esse tipo de análise lá no começo do século XX, ela é a primeira marxista a se dar conta disso. Isso é uma coisa constitutiva, né, da análise que a Rosa faz. Ou seja, é como se a gente pudesse dizer, talvez seja um pouco anacrônico, mas, enfim, é a primeira teórica da mundialização do capital, se a gente quiser falar assim. Né? E o que ela acentua bastante, eu acho que isso para nós é muito atual, é a ideia de que a exploração violenta do capitalismo, que o Marx vai chamar de acumulação primitiva, né, e que ele vai ver que existe no começo, né, nos primórdios do capitalismo, a Rosa Luxemburgo vai dizer, não, essa violência e essa extorsão dos povos coloniais é uma coisa à qual nós assistimos, inclusive, nos nossos dias. Ou seja, a ideia de acumulação primitiva é alguma coisa que não está restrita aos primórdios do capitalismo, mas é algo que continua presente
no momento em que ela está escrevendo e, para nós, mais do que nunca, presente no momento em que nós vivemos, né? Então, eu acho que, por todas essas ideias e muitas outras, né, uma coisa que me surpreende a mim, que estudo esse tema faz muitos e muitos anos, né, é ver como, atualmente, as jovens militantes feministas elas reivindicam muito a figura da Rosa Luxemburgo, né? E eu sempre fico me perguntando por quê. Bom, a Rosa era feminista não no sentido atual do feminismo, né? A gente pode depois, inclusive, conversar um pouco mais sobre isso, mas ela tinha pela sua própria trajetória, como uma mulher independente, uma mulher que é jornalista, que é professora na escola do partido, que é militante revolucionária, que faz uma teoria que é superior à teoria dos seus colegas homens, né? Então, por tudo isso, ela é alguém que nos inspira e que inspira as jovens mulheres em busca de um mastro onde pendurar a sua bandeira, né? Bom, enfim, acho que seria isso para a gente começar a conversa. Tem muito mais o que ouvir aqui. E quem se interessar pela Rosa, aqui tem uma primeira introdução à obra, e depois a obra dela tem uma boa parte já publicada em português, né, pela editora da Unesp, pela Expressão Popular, enfim, é uma questão de ir atrás. Obrigada. Muito bem, obrigada, Isabel. Vamos continuar. Eu vou passar aqui agora, fazer um ping-pong e passar para o camarada James, que é um jacobino da equipe Jacobin também, astrólogo, globalista, diga-se de passagem. Tem, inclusive, um horóscopo aqui, um materialismo astrológico, esotérico, materialismo esotérico, aqui na Jacobin, que é uma graça que a gente fez, e o James é coautor. Além disso, é mestrando em filosofia do direito. E, enfim, nosso camarada aqui vai dar uma palavrinha sobre quem tem medo de Marx e seus amigos. Oi, boa tarde para os comunistas, para os capitalistas, R$5, boa tarde. Para a social-democrata, fica R$12,50. Eu fui coautor do mapa astral. E, como a gente diz, materialismo esotérico, né? Não dá para procurar tudo nas estrelas, mas a gente parte de uma premissa muito importante, astronômica, de que a Terra é redonda. Ela é um globo. Tá? Eu acho que isso já nos coloca numa vantagem sobre o bruxo da Virgínia. Bom, mas eu não vou falar sobre isso aqui, eu não quero... estragar, se apropriem desse material para saber também o tipo de revolucionário que você vai estar paquerando no Tinder. Acho que essa é a única utilidade, talvez, desse material. Eu faço... Aqui também tem uma resenha de 3 livros muito bons. Ditador é Assim, que é um livro infantil. Um livro da Clara Zetkin sobre o fascismo, que... também é um livro incontornável, amiga da Rosa Luxemburgo. E o Manifesto em Quadrinhos também, que é uma obra que vai muito além de se desenhar o manifesto do Partido Comunista, porque ele apresenta isso numa linguagem própria. Bom, eu falei de astrologia, falei de quadrinhos, falei de fascismo, então eu preciso dar um foco, né? E a pergunta é: quem tem medo de Marx e seus amigos? A pergunta é óbvia: a burguesia. Agora, talvez a pergunta que eu me faço é por que a gente não consegue fazer com que alguém explorado da classe trabalhadora deixe de ter medo de Marx e seus amigos. Ontem eu tentei fazer uma experiência com meu pai. Eu pedi para ele abrir o índice e ler o índice do Capital. Meu pai, ele é bolsonarista. Ele não conseguiu ler a primeira linha. Ele já começou a xingar. E eu, com toda a minha formação marxista, anos de leitura e toda a minha didática,
falei que ele é um bolsonarista louco, né? E que ele não teria moral nenhuma para falar de Marx, sendo que ele não abriu o Capital. Mas a gente não poderia esperar que as pessoas queiram entender o que é o socialismo, chegando na Praça da Sé e falar: você já leu o Capital? Porque muitos de nós não lemos. E isso, ler o Capital, não nos habilita a ser mais ou menos socialista. Tem muita gente que diz que é cristão e se quer ler a Bíblia. E ninguém questiona isso. Prega o ódio e ninguém questiona o fato dele dizer que é cristão. E eu quero falar isso porque eu sou muito tímido e eu tenho uma formação protestante. Então eu aprendi a falar em público na igreja. Então vocês vão me perdoar se a forma como eu falar parecer um pouco sermão. Eu não vou falar em Deus aqui. Eu vou falar de luta de classes. Tá? Então talvez tenha alguma coisinha assim sobre a totalidade, e vai ter a questão do apelo no final, mas isso é algo que eu estou tentando desconstruir, essa minha linguagem protestante. Quando a gente fala em fascismo, a gente fica se perguntando, bom, o que está acontecendo é fascismo, não é? Qual a relação do neoliberalismo com o fascismo? E muitas vezes essa discussão fica um pouco abstrata. A gente grita, xinga, se revolta com o fascismo, mas muitas vezes a gente não compreende. Digamos até que poderíamos dizer que se torna um termo ideológico fetichizado. A gente não entende quais são as relações materiais que há por trás dele, o que garante a existência do fascismo. Eu acho que o livro da Clara Zetkin ele é muito importante nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma atualização dentro do nosso contexto brasileiro. O que o fascismo tem a ver com a gente, com a nossa democracia? Bom, o José Chazin, ele fala sobre o fascismo, que o fascismo seria uma forma de repactuar o mundo, onde as sociedades como a Alemanha e a Itália, que tiveram um desenvolvimento mais tardio e não tiveram acesso às colônias, tentaram reforçar a ordem do mundo para que eles tivessem acesso a mais domínio colonial. E essa seria a razão da guerra. Eles fariam isso pela força, pela violência. Isso explicaria o porquê a França, que teve um desenvolvimento revolucionário, que tinha uma imensidão de colônias, apesar de ter uma burguesia, não se desenvolveu na forma do fascismo como aconteceu na Alemanha nazista ou na Itália. Bom, e o Brasil nessa história? O Brasil era uma colônia. E isso é um dado importante, porque se o fascismo ele é consequência do colonialismo, a gente precisa olhar com olhos críticos a nossa república, que foi comemorada ontem, 130 anos, como algo que também é consequência de uma história colonialista, de uma história de uma sociedade escravista. E a forma como o Brasil se desenvolveu, o capitalismo brasileiro se desenvolveu, não foi numa via revolucionária. Se for o contexto, por exemplo, da abolição, o que acontece existia um grande tensionamento de classes dos negros, se reafirmando enquanto sujeito histórico. E quando a burguesia viu que já não podia mais segurar a situação, eles tentam conformar isso de forma jurídica. Tem uma crônica muito boa que o Machado de Assis fez, menos de uma semana depois da abolição, em que ele coloca sobre um proprietário escravista que, vendo que a abolição aconteceria, decide alforriar um escravo. E aí ele comenta que ele fez todo aquele evento solene, e depois de dar liberdade, ele fala, olha, mas você poderia ficar aqui, o salário é pequeno, mas com o tempo vai crescendo. E com o tempo ele fala que depois
o negro ele comete um erro e ele espanca o negro e xinga o negro de demônio, de maldito e de tudo que é nome. Na cabeça dele, enquanto o senhor de escravo, algo não tinha mudado. A gente muitas vezes fica se preocupando se o Brasil vai se tornar um regime ditatorial, um regime fascista, se vamos sofrer um golpe. Mas será que a gente está olhando, enquanto esquerda, atentamente para as relações coloniais que permanecem na democracia brasileira? Ou se a gente quiser radicalizar, como diz o Lenin, reconhecer que a democracia burguesa, na verdade, é ditadura burguesa, porque é uma democracia para a minoria? Porque para os senhores de escravos, eles tinham uma igualdade entre eles. Eles eram livres para comprar, para vender e para matar escravos, enquanto mercadoria. Agora, essa reflexão sobre sociedade também implica numa reflexão sobre nossas posturas no dia a dia, principalmente quando levamos em conta a questão racial. Só que essa autocrítica, né, que é uma palavra que está na moda, essa reflexão crítica, não significa que a gente precisaria fazer uma transformação, uma conversão quase cristã ao socialismo, expurgar a nossa alma de todo tipo de opressão, para depois fazer uma transformação da sociedade. Esse processo se dá de forma paralela. Não dá para a gente transformar totalmente a nossa moralidade, sendo que a gente ainda vive dentro de uma sociedade burguesa. Voltando ao tema, sobre quem tem medo de Marx e seus amigos, primeira coisa que a gente precisa saber, somos amigos do Karl Marx? Né? Bom, Karl Marx está morto, né? Então, não somos. Ele era um taurino chato. Mas somos amigos da classe trabalhadora? A gente se identifica como classe trabalhadora? A gente enxerga e pauta as nossas demandas políticas como classe trabalhadora? Ou a gente vai ficar sendo mais legalista do que a burguesia? Mais institucionalista do que a burguesia? Mais constitucionalista do que a burguesia? A gente vai defender mais esse Estado de direito burguês mais do que a burguesia? A gente precisa refletir que, apesar de nós termos mais liberdades num Estado democrático de direito, isso não tem que ser desprezado de maneira alguma, liberdade de associação, liberdade de imprensa, como a gente vai usar essas liberdades democráticas que a gente tem, que foram conquistadas na luta, em prol da transformação da sociedade, e não tê-las, esses direitos, como um fim em si mesmo. Queria fazer um parênteses aqui sobre a questão racial. Às vezes, a gente ataca companheiros de diversas formas. Às vezes a gente fala, é um stalinista. Tirem esse stalinista da revista. A burguesia, ela cria vários nomes para disfarçar aquilo que de fato é. A burguesia não diz que mata ninguém por ser negro. É por ser traficante, é por ser bandido. Mas racismo não existe. Vivemos uma suposta democracia racial. Então, quando a gente critica a democracia racial, vamos também olhar para a gente e ver se a gente não está acreditando também nela, de uma forma mais sutil, se a gente não está atacando companheiros, achando que a questão racial não tem peso nenhum nessa história. Se a gente não está se apropriando de nossos privilégios de classe, de raça,
dentro dos nossos movimentos, de nossas organizações e de nossas relações pessoais, no maravilhoso mundo onde isso não existe. Eu estava falando aqui do meu passado protestante, então, para encerrar, o socialismo não é a Jerusalém, não é a vinda de Cristo. O socialismo ele só é real se a gente fizer. Vamos tirar esse caráter teológico. Socialismo não é igreja, gente. Socialismo é luta, é prática e é materialismo. Obrigado. Muito bem. Tá esquentando, né? Tá bom a conversa. Posso passar, Marília? Pode ser? Marília Moscovitch, falei certo? Socióloga, mestre e doutora pela Unicamp, pesquisadora da Fundação Humboldt, militante do PCB, mãe da Olguinha. E conselheira da nossa revista, conselheira da Equipe Diácono, conselheira editorial. Com muito orgulho. Bom, boa tarde. Que bom estar no Brasil. Que feliz coincidência estar no Brasil bem na época do lançamento da Jacobin. Eu não preparei uma fala muito estruturada, resolvi me inspirar pelo debate na hora. Isso pode dar muito certo, pode dar muito errado, veremos. Mas também vou me inspirar um pouco nos fatos de ontem. Acho que uma questão que é muito interessante, até sociologicamente, eu digo, do que vimos ontem em relação a todo esse debate sobre a capa da Jacobin, sobre quem faz a Jacobin, sobre quem escreve na Jacobin, sobre quem foi convidado, não foi, enfim. Né? Acho que uma questão muito interessante que a gente tem a oportunidade de pensar, por estarmos vivos juntos nesse tempo histórico, são as transformações dentro da luta de classes, são as transformações de tática, são as transformações dos papéis que as pessoas desempenham nesse processo e na luta de classes. Né? Acho que, como uma tradição de pensamento que tem lá seus quase 200 anos, o ano passado celebramos o bicentenário de nascimento do Marx, inclusive com uma série de eventos organizados por diversas, enfim, empresas, editoras, organizações, universidades, que promoveram já acho que um aceno do que são as novas sínteses do marxismo. Então, a gente carrega essa história, e carregando essa história nem sempre é simples para a gente abandonar certas coisas e dar espaço para esse novo. Não é sempre simples a gente, durante o tempo histórico que a gente vive, observar de forma materialista o que está diante dos nossos olhos acontecendo. É muito fácil, eu sempre digo, é muito fácil a gente olhar para essas figuras que estão aqui na capa, todas elas. É muito fácil a gente olhar e, deslocado do tempo histórico que elas estavam vivendo, até romantizar, de certa maneira, o que foram essas figuras. E olhar e falar, não, a Rosa Luxemburgo era assim, e o Che Guevara era assado, e o Trotsky era assim, o Stalin era assado, porque não sei quem é isso, não sei quem é aquilo. O que é difícil é a gente olhar entre os nossos camaradas de partido, de movimento, né, de luta, entre os nossos companheiros de classe, e identificar quem são essas pessoas que estão no sentido político, no sentido intelectual, no sentido de produção de teoria, no sentido de organização de movimento, desempenhando os mesmos papéis que esses caras aqui desempenharam na época deles. É sempre muito difícil fazer isso. Também porque, estando vivos na mesma época, e aí talvez já entre o lado da discussão psicanalítica na coisa, né, o nosso ego acaba pesando um pouco nesse debate. E a emoção. Política é paixão, de certa forma. Política é emoção, de certa forma. Né? Um parênteses muito rápido. Né? Hoje é a primeira vez que eu estou falando em público num evento que a minha filha está. E vejo pessoas com seus filhos e seus bebês e grávidas. E é isso, a gente cresce dentro do movimento. Eu tive a oportunidade de crescer dentro da esquerda também, indo em eventos como esse, com os meus pais e tal. Então, a gente tem um lado que é paixão, que é como a gente se constrói enquanto sujeito.
E, enfim, acho que isso pesa também. Então, é difícil a gente olhar na nossa época e identificar isso, mas é necessário. E é necessário justamente, eu acho que uma coisa que foi falada antes, né, as duas falas anteriores colocam, essa necessidade do diálogo, da ponte e de entendermos-nos como nós. Né? Acho isso. Acho que a Jacobin ela é uma revista que tem esse caráter plural. Então, a ideia é um espaço para construir pontes. Quando a Sabrina fala que se publica, né, artigos com réplicas, com tréplicas, isso é uma forma de debate qualificado que, por causa das tecnologias e da maneira como o debate é colocado em redes sociais, Twitter, etc., está se perdendo. E é fundamental que não se perca. Porque uma coisa é a gente escrever uma thread com 140 caracteres em cada tweet e botar uma sequência e a pessoa responder ali naquela hora, isso só alcança um certo nível do debate. E a gente debater presencialmente também só alcança um certo nível do debate. Agora, existe um debate intelectual qualificado que precisa ser feito e que precisa de espaços como uma revista. Porque, quando a gente senta... Eu sempre falo para as pessoas assim, quem era militante nos anos 90, começo dos anos 2000, vai lembrar, talvez se tivesse acesso à internet, o papel que tinham as listas de e-mail, porque você escrevia, você sentava no momento para escrever um e-mail, você sentava e você pensava em todo aquele diálogo que você tinha lido e escrevia um texto com começo, meio e fim refletido, e as pessoas respondiam, depois de ler tudo aquilo com calma, um texto com começo, meio e fim. Não é o mesmo que escrever um artigo para uma revista, mas é algo mais perto do que a gente escrever 2 parágrafos no Facebook e as pessoas acharem que é muito longo, chamar de textão. 2 parágrafos, se tornou um textão. Então, assim, no mundo em que 2 parágrafos é um textão, mesmo dentro da militância, né, que faz grupo de estudos e tudo mais, é extremamente necessário recuperar empreendimentos como a Jacobin, empreitadas, né, melhor que empreendimentos, como a Jacobin, como outras revistas, em que permitem a gente fazer isso com calma. Ler um artigo com começo, meio e fim, refletir, fazer a crítica, de fato, né, não chamar qualquer coisa de crítica também, e replicar, e depois triplicar, e assim a gente avança. Quando a gente olha para essas pessoas que estão aqui na capa, né, acho que todas elas, Angela Davis ainda está viva, mas assim, os que não estão mais vivos, todos estavam colocados num contexto de debate intelectual em que existia esse tempo um pouco mais pausado para o debate. Não se tinha pressa de ter opinião sobre toda e qualquer coisa, a qualquer custo, a qualquer momento. Não se tinha essa necessidade de cavar respostas rasas e simples, sabe, só para, enfim, causar. Então, acho que é importante destacar o contexto. No contexto atual, acho que é importante destacar que lançar uma revista, e é impressa, e é em papel, e tem todo um trabalho e tudo mais, os artigos são longos, longos para uma revista, claro, mas, enfim, são artigos longos, complexos. A importância disso, a importância política disso. Então, acho que eu gostaria de ressaltar que isso é um ganho, é um grande trunfo, e acho, sim, que é um espaço e um trunfo para a esquerda brasileira ter um espaço desses, em que existe, justamente como política editorial, a pluralidade de linha política e teórica, porque é necessário para fazer essas novas sínteses. É necessário fazer esse diálogo entre diversas linhas teóricas e políticas do marxismo, digamos, Marx e seus amigos, e é necessário também, porque é possível, num espaço desse, fazer sínteses, fazer diálogos com aquilo que não é classificado taxativamente como marxista, num primeiro momento. E isso é algo que... eu não vou entrar em detalhes aqui, mas principalmente, né, com o final, enfim, a queda da União Soviética, no final da Guerra Fria, nos anos 90, e o processo também de perseguição anticomunista dentro das universidades, no mundo inteiro, durante a Guerra Fria, você tem um afastamento do pensamento marxista dentro da universidade dos demais teóricos, pesquisadores, departamentos, etc. Isso é muito comum. A gente vê em muitas universidades no mundo inteiro. E é recente, é uma coisa da nossa época recusar isso
e voltar a fazer certas sínteses, certas pontes, né? E trazer de novo também o papel político e teórico de toda a tradição, né, do materialismo histórico e do marxismo para os espaços de onde ele foi retirado, né? Como foi nos anos 90, por exemplo, do movimento feminista, do movimento LGBT, que são movimentos historicamente ligados ao marxismo, ao socialismo, ao comunismo, e que, durante a Guerra Fria, por conta do anticomunismo, eles são afastados. Então, é preciso fazer esse retorno que está sendo feito hoje. E um espaço como a revista, eu acho absolutamente fundamental para fazer isso. A crítica que fazemos entre gênero, classe e raça, né? A gente faz analiticamente essa separação, e aí é muito fácil, na vida real, a gente acreditar nessa separação que é analítica como se ela fosse concreta, e ela não é. Não existe gênero separado de raça e de classe, não existe raça separada de gênero de classe, não existe classe separada de gênero de raça. Não tem como. Né? Na realidade, essas coisas acontecem juntas. A gente produz teorias para ver como essas coisas analiticamente são, operam e tal, para atuar melhor na realidade, e esse papel é absolutamente fundamental de estudar. Né? Mas é importante lembrar que, na realidade, essas coisas acontecem juntas. Essas coisas acontecem necessariamente juntas. E a recuperação dessa percepção dentro dos movimentos sociais é algo que eu acho que é um dos grandes desafios políticos desse momento, dada a necessidade, né, de não é apenas de colocar uma perspectiva classista dentro do movimento feminista, do movimento LGBT ou do movimento negro, mas de colocar uma perspectiva antirracista dentro do socialismo, de colocar uma perspectiva feminista no movimento negro, no movimento socialista e comunista, e por aí vamos. E de maneira integrada, porque o que se tem hoje é, em geral, sempre uma coisa do tipo, nós damos conta da questão de raça e de gênero aqui separadamente. Né? Então, assim, a gente está lá, quando a gente fala em classe, em proletariado, a gente não faz nenhuma especificação de raça e de gênero. Aí, daí, lá na frente, a gente vai dizer em algum momento, não, mas olha aqui, tem o movimento negro, tem né, a gente faz essas separações. Enquanto o que a gente precisa fazer cada vez mais é observar que não existe pensar proletariado sem pensar raça e gênero. Porque quem é o proletariado? Ele é composto de quê? Ele é composto de quem? Não é? Quem é que realiza o trabalho? Quem é que realiza o trabalho reprodutivo que permite a força de trabalho, que é a mercadoria mais valiosa do capitalismo, porque sem ela não existe exploração e mais-valia e lucro. Então, quem é que realiza o trabalho que produz a força de trabalho? Somos nós, mulheres, em especial mulheres negras, porque realizam por dois, realizam uma parte do trabalho reprodutivo das mulheres brancas também, e não existe, como eu gosto muito desse pedaço dos textos da Rosa, que é justamente essa questão que a Isabel coloca, de não separar, né, o centro e a periferia e tudo mais. Acho que essa é uma percepção cada vez mais necessária, né, e na nossa época ainda mais. Sobretudo por quê? Porque nós que estamos aqui na dita periferia do capitalismo, nós conseguimos enxergar uma série de contradições, e nós vivemos uma série de contradições de maneira explícita, que nos países centrais é muito fácil se passar batido e achar que, não, isso aqui não tem. Né? Eu estou com essa bolsa que eu estou, que é na Alemanha, em Berlim, e lá é uma coisa muito doida, como as pessoas acham que não tem nada a ver com elas. Nada a ver com elas. A questão colonial. Elas acham que não tem nada a ver com a Alemanha, porque nós não tivemos colônia, não sei o quê, assim, assim, não tem nada a ver com a gente, sabe? Então a gente trabalha isso aqui, eles têm essa perspectiva lá de que falar de colonialidade é uma coisa assim, da França, da Inglaterra. A gente até traz para cá e debate porque é importante no momento, mas assim não tem uma noção de quanto para que, estando em Berlim, uma pessoa possa comprar, vou dar um exemplo bem concreto, uma papinha de nenê orgânica vendida a 40 centavos de euro na farmácia,
e ter a facilidade de trocar fraldas em qualquer farmácia que tenha, porque lá tem um espaço para isso, em todas as farmácias, as pessoas não têm uma noção de quanto essa estrutura só é possível lá, porque ela não é possível aqui. E estar lá e ver isso é absolutamente indignante. Desculpa, eu fico puta. É choro de raiva, sabe? Porque, assim, você vê que existe acesso a certos bens lá que tornam a vida da classe trabalhadora lá um pouco menos sofrida, em alguns pontos, apenas porque as pessoas estão aqui sendo assassinadas na hora de ir para a escola. As crianças daqui. Então, essa noção de que essas coisas estão juntas, ela é absolutamente necessária. A gente não pode, principalmente enquanto latino-americanos, nesse momento histórico, se dar o luxo de acreditar em certos contos de fadas. Então, é isso. Eu estou meio... Desculpa. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, Marília. Muito bom. Agora é a vez do Douglas. Douglas, eu vou colar aqui da nossa revista, porque ele é um dos autores, como eu falei, escreveu esse excelente artigo que é O Lugar da Raça no Capital. É doutorando em Ética e Filosofia Política na Unifesp, romancista e autor de um excelente livro também, Lugar de Negro, Lugar de Branco, que foi publicado esse ano em 2019. Douglas? Nossos inimigos dizem, a luta terminou, mas nós dizemos, ela começou. Nossos inimigos dizem, a verdade está liquidada, mas nós dizemos, nós a sabemos ainda. Nossos inimigos dizem, mesmo que se conheça a verdade, ela não poderá ser divulgada. Mas nós a divulgamos. É a véspera da batalha. É a preparação de nossos quadros. É o estudo do plano de luta. É o dia antes da queda de nossos inimigos. Bertolt Brecht, para a revista Jacobin, essa abertura. Bom, estou muito feliz de fazer parte aqui do lançamento, muito feliz pelo lançamento da revista. Desde já agradeço aos organizadores. E minha fala é uma fala do ponto de vista da filosofia. Então, é uma fala que sempre joga água no chope. Em primeiro lugar, eu vou tentar mesurar o ponto de partida da minha fala, é o ponto da nossa derrota histórica, radical, e que provavelmente leve um tempo ainda para que a gente entenda. Então, de certa forma, a minha fala parte de uma análise um pouco pessimista com relação à nossa derrota histórica. Mas, sendo assim, existe um outro ponto nela, que eu vou tentar responder uma questão, claro que eu não vou conseguir, mas pelo menos eu deixo ela problematizada, que é a seguinte: o que significa ser militante hoje? E aí, para isso... Bom, fizeram 50 anos, esse ano, do assassinato de Marighella. Quando estava para fazer 40 anos, eu estava num coletivo, aqui na SEC, se chama Mané Garrincha, Espaço Cultural Mané Garrincha, e quando ia fazer 40 anos do assassinato de Marighella, a gente convidou alguns ex-lutadores, guerrilheiros da ALN, para contar um pouco a história do que teria sido a luta. E numa desses encontros, eu conheci a Guiomar Lopes e o Takao. E Guiomar, para quem não sabe, foi uma das mulheres que assumiu a ALN depois do assassinato do Marighella e depois da fuga do Carlos Eugênio. Então, ela ficou sozinha e teve que assumir e tentar reestruturar os aparatos de lutas da ALN. Ela foi presa, enfim, foi estuprada, foi barbaramente torturada durante o regime.
E um dia nós estávamos conversando, numa conversa informal, e conversando sobre a vida, sobre as coisas, e ela me disse o seguinte: Douglas, você se reivindica comunista? Eu disse, claro, eu me reivindico comunista. Ela falou assim, mas você sabe o que isso significa? Qual o peso disso? Eu falei, eu acho que eu sei, pelos livros, pelo menos. Eu acho que eu sei que, geralmente, quem se reivindica assim se dá muito mal. Ela falou assim, pois é, deixa eu te falar uma coisa. Antes de acontecer o golpe, aliás, antes de acontecer o segundo passo do golpe, o segundo ato, que foi o AI-5, eu era uma simples estudante de medicina que me reivindicava comunista. Era apaixonada pelas experiências, principalmente as experiências latino-americanas, que naquela época ainda estavam fervendo, e eu só me reivindicava uma simples comunista e estudante de medicina. Quando veio o golpe, então, tudo mudou. Minha vida virou de ponta cabeça e, de repente, eu estava numa luta clandestina, sendo perseguida, com o meu rosto em todas as paredes da cidade. Por que eu estou te dizendo isso, Douglas? Porque o que a gente faz é muito sério, é muito grave e é muito perigoso. E, de uma hora para outra, o nosso destino pode ser selado. E a gente, como dizia o Marx, por forças que agem atrás das nossas costas, e a gente se vê em meio a algo do qual a gente nem suspeitava. Isso foi em 2009. Era o auge do lulopetismo. Como eu saí dessa pequena... Eu falei, pô, ela está falando isso aí, mas isso aí nunca vai acontecer. Golpe... No Brasil, bom, todo mundo, as instituições democráticas estão asseguradas. Veja só como a economia está crescendo. O Brasil era a 5ª maior economia do mundo. O Lula estava saindo, no outro ano, o Lula saiu com uma aprovação de mais de 80%. Então, eu estava na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade, as faculdades tinham expandido através do processo Reúne, os professores buscavam a gente no corredor. Vem aqui, você não quer fazer uma iniciação científica? Não, tem bolsa. Quer dizer, eu estava no momento de virada. Eu falei, não, a Guiomar está meia... Está xarope, tadinha. 10 anos depois, estamos aqui, com as faculdades desestruturadas, vivendo um segundo ato de um golpe que a gente não sabe para onde vai. Então, quer dizer, para entender, e aí vem o meu esforço enquanto estudante de filosofia, enquanto intelectual engajado, enquanto militante de periferia, que é tentar entender esses processos para além de um certo receituário. E aí, é muito interessante que ontem eu vi uma publicação do Vitor Marques, que está aqui, que ele falou assim, a nossa tenda é ampla. Né? Quer dizer, estava rolando uma polêmicazinha ali, que eu nem quero falar, porque estava rolando uma polêmica ali, ele falou, nossa tenda é ampla. Aí eu pensei, ela é tão ampla que ela chama até um hegeliano para falar sobre Marx, porque, de fato, eu não me reivindico marxista. E eu não me reivindico marxista porque eu tenho... Na verdade, é uma brincadeira e uma provocação com os meus amigos marxistas, que são tão concretos, que o coração deve ser uma pedra. Então, é só uma brincadeira, é óbvio. Mas, nesse meu esforço, eu tento, para além dos receituários, exercer o método, algo que a gente esqueceu, né? Que é pensar o que significa o materialismo dialético, o que significa a análise concreta de situações concretas, o que significa o esforço de pensar os fundamentos. Essa é a minha paixão na filosofia, e é isso o que eu tento trazer para as lutas diárias. E, nesse exercício,
Infelizmente, eu fujo um pouco dos receituários prévios e das breves teses acatadas de uma maneira geral. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos atualmente, e essa é uma interpretação de que eu faço do momento atual, nós vivemos um período em que ruiu uma certa estrutura social, de pacto social, que garantia alguns consensos, ruiu, e nem a direita, nem a extrema-direita, nem a esquerda, nem a extrema-esquerda sabe o que pôr no lugar. Quer dizer, nós vivemos numa época de final, uma época apocalíptica. As estruturas democráticas elas não servem mais para nada. Isso está claro não só na América Latina, que já se evidenciou. Nós tivemos recentemente, anteontem, uma auto-intitulada presidente que fez o mesmo gesto do Aguirre no filme do Herzog. Quer dizer, ela olhou para a destruição geral do seu país e ela mesmo se coroou rainha. E nós tivemos uma imprensa mundial que acreditou. Falou, sim, já que ela se intitulou, então vamos acreditar. O que coloca a velha piada do Marx, que o rei só é rei porque acreditam que ele é rei. Né? Nisso, para mim, fica muito evidente, é um segundo passo. O meu primeiro passo, a minha primeira sacada de que as instituições democráticas ou a legalidade burguesa tinha acabado, foi com o assassinato de Marielle. Ontem, essa semana, com essa autodeclaração de presidência, para mim, foi só a consumação de algo que eu já previa. E, nesse interim, se forma o quê? Como dizia o Gramsci, monstros. O novo não nasceu, o velho está morto. O que nós pegamos agora é um cadáver. E esse cadáver está cheirando mal, está levando um monte de gente embora, assassinado pela polícia, enfim, na América Latina. Inclusive, certa vez, uma pequena piada. Não sei quem conhece Kojève aqui. Kojève foi um hegeliano francês que introduziu o hegelianismo na França. Então, ele deu aula para Sartre, para Simone de Beauvoir. O Sartre não ia muito, porque o Sartre era orgulhoso já. Fala, não vou ter aula com esse cara, não. Mas a Simone de Beauvoir ia, o Breton, o André Breton ia. Dizem que até o Lacan foi. E ele formou a França. O Hegel francês é o Hegel kojèviano. Totalmente equivocado, por sinal. Mas um dia, Paris, maio de 68, o pau quebrando nas ruas, foram perguntar para o Kojève. Kojève, e aí, o que está acontecendo? O Kojève falou assim, tem um pessoal na rua, né? A entrevistadora falou, tem. E ele falou assim, já morreu alguém? Aí ela falou, não. A resposta dele foi, então, ainda não está acontecendo nada. Veja, perguntem agora no Chile. Kojève, no Chile está acontecendo alguma coisa. Já morreu alguém? Já. Um monte de gente. Na Bolívia, já. Um monte de gente. Não duvidemos que qualquer levante de proporções grandes que houver no Brasil, não vai haver mortos nas ruas por protestar. Coisa inimaginável para mim, há 10 anos atrás, quando eu estava conversando com a Guiomar. Então, veja, isso é só para situar um pouco o fosso da nossa derrota histórica. Há algo ainda para ser construído. Nós não sabemos o que é. A extrema-direita já abandonou qualquer significante democrático. Não existe mais democracia. Burguesa, aquela, sabe, o mercado eleitoral bonitinho, feito, ele se dissolveu. Se dissolveu também na prisão do Lula. Estava claro já. Bom, nesse processo,
só pode resultar duas possibilidades. Tem os meus amigos que apostam na tentativa de normatividade democrática, de voltar às instituições, tentar resguardar aquilo que já foi construído. Tem os que apostam nisso. E tem os que apostam para além disso, quer dizer, a implosão desse espaço algébrico do poder para a construção do socialismo. Vou dizer para vocês qual é a minha aposta. E minha aposta não é tão cega. A minha aposta é que só o socialismo, nesse momento histórico, pode fazer com que nós não explodamos o mundo. E eu estou falando isso não é porque assim, eu sou romântico. É porque para o capital já não importa mais. O capital conseguiu criar um espaço de crescimento, de lucro, na tragédia cotidiana da crise. Então, a crise não é só mais um processo cíclico. A crise se tornou forma de governo. Os bancos estão muito bem, obrigado. Os ministros estão falando, olha, ainda bem que está havendo desemprego, pelo menos a inflação não aumenta. Então, é um momento decisivo na história do capital, em que, pela primeira vez, a crise se tornou a forma de governo, e o capital deixou, inclusive, algo que o Marx elogiou, entre aspas, no Partido Comunista, no Manifesto do Partido Comunista, que é o capital deixou de ser progressista. O capital, inclusive, boicota hoje a ciência devido à manutenção de taxa de lucros de interesses de oligopólios. Isso significa que o sentido de futuro progressista, de modernidade, ruiu. O que estamos vivendo atualmente, a manutenção da ordem e o conservadorismo prima por isso, é o eterno ciclo do mesmo, o eterno retorno do mesmo. Quer dizer, a tentativa de manutenção da taxa de lucro através da expoliação absoluta dos mais pobres, da reacumulação primitiva de colônias. O quadro geral da América Latina não é um simples acaso. Não é algo destacado do aspecto global do capital, mas é algo central para a nova forma de reestruturação do capital global, que, inclusive, e aí é uma aposta mais ousada, inclusive está havendo reconfigurações de amizades entre impérios, o que nos leva a pensar ou criar uma hipótese de que estamos quase no mesmo momento de reaproximação de colônias, de reaproximação de países amigos, estamos num momento muito semelhante ao pré-1914. Isso com uma crise que tende a se aprofundar, isso com a japonização das economias, que não conseguem mais sair do buraco em que se meteu. Isso significa, portanto, que uma das apostas que está no horizonte é a queima das forças produtivas. Traduzindo em linguagem comum, guerra. Bom, e aí, tentar responder minha pergunta, rapidinho. Nesse quadro geral, o que significa ser militante hoje? Bom, em primeiro lugar, assumir uma certa responsabilidade e uma certa aposta. Eu gosto muito de Hegel. E, bom, se vocês um dia tiverem o prazer de ler a Fenomenologia do Espírito, vocês chegarão à conclusão de que o sujeito ele advém só no fim do processo. O que o Hegel está dizendo com isso é: nem todo mundo é sujeito. O sujeito ele só se forma a partir da tentativa
a partir da sua experiência e da tentativa de apreensão dessa experiência pelo ato de rememoração e narrar sua própria experiência. É por isso que o ato da fala é muito importante. E é por isso que eu defendo a fala, não o lugar. Porque o lugar é o lugar da morte, é o lugar da imobilidade. Mas a fala ela é humanizadora. Bom, e quando o sujeito advém, e assim, nem todos são sujeitos, então há muito mais indivíduos do que sujeitos, porque o sujeito ele é um ato volitivo de querer saber quem é a si próprio e saber o que é o mundo. Então o sujeito ele se forma, em primeiro lugar, a partir da experiência terrível da descoberta de não ser essencial para nada, nem para ninguém. Quer dizer, o sujeito é o sujeito do vazio constitutivo, a ideia do sujeito moderno. É justamente a ideia desse dilaceramento entre o eu e o mundo, entre o desejo e a realização. E aí chegando numa outra ponta, é por isso que, para mim, a figura do militante é a figura do sujeito, a única figura possível do sujeito é a figura do militante, porque, primeiro, experiencia esse vazio e tenta fazer o ato rememorativo da sua própria incapacidade de realização do mundo. Porque descobre a sua falta de essência, a sua posição que pode morrer a qualquer momento. E é por isso que o sujeito é o único capaz de saltar do eu e ir para o nós. E o sujeito militante, o militante como sujeito político, ele tem essa possibilidade de sair desse eu, porque sabe, inclusive, que não é bosta nenhuma, e agir coletivamente. E assim saltar da figura individual para um sujeito coletivo. A aposta do sujeito como militante é a aposta de, em primeiro lugar, não há um paraíso a ser esperado, mas há uma aposta de uma sociedade mais justa a ser buscada. Uma sociedade para além dos espaços do possível. Uma busca pelo impossível, porque o possível, no quadro lógico de um país, de uma sociedade imersa na exploração, o possível é justamente manter o mesmo quadro, a mesma lógica. Ao passo que o impossível é implodir esse espaço. É por isso que, desde os anarquistas do final do século XIX, a ideia nunca foi ocupar os espaços de poder, mas implodir tais espaços de poder para que o eu, o indivíduo, vá para o nós. Isso não quer... E aí, esse nós não é a supressão da singularidade. Pelo contrário, a singularidade só existe coletivamente, quando o coletivo presume e abarca essa singularidade. E assim, espero não ter jogado tanto água no chope, mas acho que a grande aposta para nós é a saída do espaço algébrico do poder que se estruturou pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia e pela exploração diuturna do nosso povo. E assim encerro minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada, Nando. Bom, acho que a gente ouviu essas falas incríveis. A gente até tinha pensado em abrir para o público, só que, pessoal, a gente tem um problema que é a questão do tempo, realmente, porque tem outras atividades, vão ter os shows, vão ter outros artistas. Então, eu acho que a gente encerra. Eu não sei se alguém quer fazer alguma saudação final, uns 2 minutinhos, alguém quer comentar alguma coisa? Quer? A Isabel, por favor. Eu só quero dizer uma coisa. Me inspirei no Paulo Leminski, que tem uma frase ali no muro do outro lado. E é assim, uma frase dele: na luta de classes, todas as armas são válidas. Noites, pedras e poemas. E debates como este, eu acrescentaria.
Muito obrigada a todos. Comprem a Jacobin, leiam a Jacobin, divulgue. Tem a nossa revista, camisetas, bolsinhas, tem os livros da Autonomia Literária, o livro da Sabrina, o livro do Douglas. A gente tem todas as redes sociais, Twitter, Instagram, tem o podcast. E se você não é um burguês, tenha um ótimo domingo.